Ah, como já foi falado e vamos repetir, é importante que você possa, vamos dizer, estar com os ouvidos, a mente, o coração disposto, né, abertos, para receber as palavras aí que o pastor Ciro vai trazer. Então, onde você estiver, se você puder estar num lugar calmo da sua casa, um lugar reservado, né, ou de repente aí com o seu fone de ouvido, para poder realmente absorver o máximo possível desta mensagem de hoje. Então, o principal é você estar com o coração realmente disposto e aberto. Mais uma vez, amanhã, possivelmente, já vai ser enviado o link do YouTube com esse encontro já adicionado, certo? Esse quarto encontro. Aqueles que quiserem, é sempre algo interessante, bom de fazer, podem compartilhar, tá? Os links de YouTube, os vídeos de YouTube, de primeiro, segundo, terceiro, quarto encontro agora, com outras pessoas, tá? A Silvânia, sai e volta. É só você desligar e voltar. Aí o Lúcio te recebe de volta, tá bom? A Silvana registrou que estava com som baixo. Quem está com som baixo pode. Isso. Aí depois volta e o Lúcio recebe de volta. Tá? Então, à medida que quiserem, acho que é muito bom, compartilhem, tá? O YouTube com outras pessoas que precisam ver essa mensagem, pessoas que não puderam fazer o curso neste momento, pessoas que perderam, de repente, a oportunidade, né, de alguma forma, por estar aqui. Bem-vinda de volta, Silvana. Então, dá uma levantada aí no seu som, que eu acho que vai ficar legal. E compartilhem, tá? Nós temos registrado aí uma boa audiência no canal de YouTube, e as pessoas realmente precisam ouvir coisas boas, né? Nesses dias, as pessoas estão muito abertas para ouvir coisas boas. Tá bom? Então, agora nós vamos já preparar, né, para iniciarmos o nosso encontro com o pastor Ciro, tá? Lembrando aí que nosso encontro vai até aproximadamente às 21 horas, e os últimos 15 minutos do encontro vão ser abertos à pergunta. Tanto as perguntas que você registre durante o encontro no chat, quanto as perguntas que você queira fazer ali, levantando a mão, se manifestando no final, tá bom? Então, o Samuel aí, desculpe, o Lúcio, já colocou alguns links aí, né? O e-mail da igreja, vocês conhecem o site da igreja, a gente pode colocar lá. O Samuel Castro, você está me ouvindo, Samuel? Sim, estou aqui. Tá ouvindo? Boa noite, tudo bem contigo? Boa noite, Marlon. Sim, Samuel, você pode fazer uma oração por nós, por início desse encontro, pedindo a graça de Deus? Claro. Muito obrigado. Sim. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por esse dia, por mais esta noite, Senhor. O Senhor nos dá a oportunidade de estarmos aqui juntos, virtualmente, reunidos, mas para aprender do Senhor, através da palavra do Senhor, ministrada pelos servos do Senhor. Muito obrigado pelos que chegaram e chegarão. Muito obrigado porque nós recebemos esse convite, primeiramente do Senhor, através dos teus servos, amigos, colegas, que nos convidaram para ouvir as palavras que temos ouvido. Senhor, que a tua palavra penetre e no nosso coração e no nosso viver. Em teu nome, amém. Amém, amém. Muito obrigado, Samuel. Se o pastor Ciro já quiser agora assumir aqui o encontro, eu já abro. Obrigado, Marlon. Boa noite. Vou deixar agora o senhor tomar conta aí. Obrigado, Marlon. Muito obrigado. Meus queridos, é uma alegria, né, estar aqui nesse quarto encontro, né? Nesse quarto encontro da viagem ao coração de Deus, a parábola do filho pródigo. Eu sempre aqui tentando ligar a minha tela. Está parada aqui no do Samuel. Mas ela uma hora vem para mim. Então, meu querido, olha só, que coisa boa, né? Vocês estarem aqui. Nós temos aqui cerca de 20 pessoas, 20 e poucas pessoas, normalmente até o final.
mas nós aqui que estamos no online somos muito importantes. Por quê? Porque você tem a oportunidade de aprofundar o assunto, né? E essa oportunidade, ela é uma bênção para as pessoas que estão ouvindo no YouTube. Elas não têm oportunidade de aprofundar algum ponto, alguma questão, fazer algum comentário. Às vezes, é o seu comentário, tínhamos tantos bons comentários, né? Eu destaco a Tânia, que estava aqui conversando com o pastor Marlon, destaco também a da Priscila, do encontro passado, da última terça-feira, que aprofundaram muito, né? Eu tenho recebido algumas perguntas de pessoas que estão assistindo pelo YouTube. Realmente o número das pessoas que estão no YouTube é extremamente maior, né? Quase 8 vezes maior, né? Nós temos em número de visualizações do primeiro encontro mais de 150 visualizações, temos em torno de 120 visualizações do segundo encontro e já atingindo 90 visualizações no terceiro encontro, né? Porque existem problemas de conexão que são naturais, nós já prevíamos isso, por isso que temos essa estratégia de disponibilizar no dia seguinte pelo YouTube, e tem sido uma bênção. O nosso encontro tem sido assistido nos Estados Unidos, na Itália, na Espanha, mas isso assim, o coração de qualquer pessoa é muito valioso para Deus, né? Independente de onde ela esteja, porque nós vivemos num mundo em que essa carência, nossa carência por amor, por afeto, por carinho, e por esse amor perfeito de Deus, né? Amor perfeito que lança fora todo medo, o medo que a lógica do amor condicional traz, o medo de um dia não satisfazer as condições da pessoa que te ama e ela parar de te amar. Enquanto Deus não para nunca. Todos nós necessitamos de um amor perfeito. E vamos continuar hoje na nossa viagem ao coração de Deus, observando a volta do filho mais novo. A volta do filho mais novo. Na terça-feira passada, nós vimos a partida do filho mais novo e agora estamos na volta do filho mais novo. E o que acontece? Acontece que esse caminho, né, que parece ser um caminho simples, que é descrito em 2 versículos de Lucas 15, é um caminho muito profundo, eu diria desafiador. Na próxima terça, nós vamos ver a partida do filho mais velho. O filho mais velho, ele estava na casa do pai, mas não conhecia o amor do pai. Não conhecia, e ele parte. Igual o filho mais novo, ele parte. Não parte fisicamente, para o pai distante, mas parte para longe do pai, no seu coração. E no 6º encontro, nós vamos também estudar a volta do filho mais velho. E os 2 últimos são dedicados ao pai. Então, vamos então para o filho mais novo. Como nós vimos na terça passada, o filho mais novo, na sua profunda carência, ele só tinha uma opção, uma vez que ele estava desligado do pai, daquela fonte de amor incondicional do pai, amor perfeito, amor infinito, só restava a ele suprir as suas carências, que sustentava uma mínima estima própria nos seus relacionamentos humanos. O que a gente observa na história desse filho mais novo? A grande credencial que ele levou para o país distante foi a sua herança, né? A sua herança física, que recebeu do pai. Ele tinha dinheiro, né? E tinha uma vontade imensa
de construir o seu próprio mundo, de trilhar o seu próprio caminho. A rebelião dele em relação ao pai foi muito clara, né? Eu não quero mais você, eu não quero mais essa tradição, eu não quero mais essa casa, eu quero fazer a minha vida. E ele tinha um desejo imenso de construir essa vida dele, né? Mas todo relacionamento humano, né? Foi bem essa linha da pergunta da Priscila, no domingo passado, na terça-feira passada. O relacionamento humano é um relacionamento condicional, sempre condicional. Por mais que nos aproximamos e tenhamos gestos de amor incondicional, em regra, o nosso relacionamento é uma troca. É uma troca. E o filho chegou no país distante com muito para trocar. Mas, com o tempo, ele foi perdendo isso. Você lê a parábola e diz que uma grande fome veio sobre aquela região em que o filho mais novo estava. Uma grande crise econômica. E nisso, aquilo que era a maior credencial dele para ser aceito pelas pessoas, que eram os seus recursos, foi se esvaindo, foi embora. E restava ele o quê? Restava ele assistir, né, aquela sua moeda de troca acabar, ainda que ele pensasse que tinha outras, como charme, como o amor por algumas características de vida dissoluta, porque é assim que diz a palavra, que ele vivia dissolutamente. Mas à medida que a crise atingiu aquele lugar, que é a principal moeda de troca, para ele receber o afeto que ele precisava, a amizade que ele precisava, que sustentava a autoestima dele, aquilo que ele recebia em troca, aquilo que ele oferecia foi cada vez mais diminuindo. A gente observa isso em todas as relações humanas. Por exemplo, na relação profissional, né? Suponhamos aqui uma pessoa muito competente que faz o seu chefe sorrir para ela sempre, né? Porque entrega bons trabalhos, cumpre exatamente aquilo que foi pedido, cumpre bem, e ela continua durante muito tempo muito alegre naquilo que faz, e ela busca na sua carreira, no seu trabalho, não somente realizar um bom trabalho, sustento material, porque isso aí é perfeito, mas ela busca amor, reconhecimento, amizade e aceitação. Quando nós buscamos essas coisas, amor, aceitação, né, reconhecimento, para manter a nossa estima, nós começamos a trilhar o caminho perdido do filho mais novo, que estava no país distante fazendo a mesma coisa. Esse modo de preencher a carência é o pior modo possível. É o pior modo possível. Por quê? Por mais que essa pessoa esteja próspera na sua carreira, no seu trabalho, e recebendo afeto, reconhecimento, amizades, né, convites, chega um dia que ela não recebe um determinado convite, que ela não consegue entregar exatamente aquilo que era esperado. E, claro, ela tem um currículo, uma história grande, ela não perde tudo de uma vez, mas ela cai um pouco naquilo que era a imagem dela perante as outras pessoas. Ou aparece outra pessoa que é um pouco melhor que ela, e logo ela vê todo aquele reconhecimento que alimentava o coração dela, toda aquela amizade que alimentava o coração dela, ela vê aquilo e vê que aquilo está em risco. Ela vai perder o afeto daquelas pessoas. E ela tenta desesperadamente manter. E quanto mais ela se preocupa em manter, mais as pessoas percebem a insegurança dela, mais
ela é afastada. E esse é o caminho do amor condicional do mundo, quando você busca no país distante aquilo que sustentaria a sua autoestima e que preencheria de alguma coisa, pelo menos em parte, a sua carência mais profunda. Evapora como água, né? Uma chaleira quente. Né? Vai embora rapidamente. Porque o mundo é assim, o mundo ele troca as coisas. E foi esse o caminho do filho mais novo. O filho mais novo insistiu, né, em manter o seu estilo de vida até o final. Cada vez que ele descia na estima das pessoas, na afeição das pessoas, ele não mudava, não se reinventava e descia e chegou até o fundo do poço, até o chão, né? Quando ele perdeu tudo, né? Naquela crise, naquela fome que teve naquele lugar, ele se ajuntou com um dos moradores ali, e o próprio morador que inicialmente o acolheu, né? Talvez até por uma amizade, por ter recebido alguma benesse do próprio filho mais novo, chegou uma hora que falou: não, você vai lá e vai cuidar dos meus porcos. Quando Jesus contou essa parábola no contexto judeu, né, é bom lembrar que no contexto judaico o porco era um animal imundo. Né? Ninguém nem queria criar porco. Não criava, na verdade queria não criava de jeito nenhum. Era um animal detestável. E desse animal que se transformou a vida e a rotina diária do filho mais novo. E pior ainda, nem alimentar-se direito ele conseguia, que ele tinha vontade de comer as alfarrobas do porco, dos porcos, mas não podia. Muitas vezes, quando essa crise no país distante, quando começam as rejeições, você tem um sucesso extraordinário, mas inicialmente começa uma falha aqui, outra ali, ou então uma pessoa que chega melhor que você. Antes de você chegar no fundo do poço, você procura se reinventar, procura mudar, procura se autoaperfeiçoar, e você diminui a velocidade da queda, a velocidade que você desce, e você vai para baixo, você diminui. O filho mais novo foi para baixo rápido, ele perdeu tudo, rapidamente. E ali, quando você perde tudo, e não é só a perda material, as consequências físicas e as consequências de sobrevivência disso, mas quando você perde toda a estima, né, que você tinha, você não é mais estimado por ninguém. Você é considerado menos que um animal. Você não tem relacionamentos humanos de amizade. Você foi rejeitado por todos. Você fica diante da morte. A morte parece ser o único caminho. E foi esse ponto que chegou o filho mais novo. E aí o que aconteceu? A morte poderia ser o caminho dele para aquela rejeição imensa que ele estava vivendo. Todos os amigos, todos os conhecidos, não só o desprezava, mas o rejeitava. E ele poderia ter escolhido a morte. Ele poderia, essa escolha por você se achar um nada, por sua autoestima estar lá embaixo, é uma escolha de muitos. É uma escolha de muitos. E para essa escolha existe um aliado, um parceiro, uma voz, a voz do diabo, a voz do nosso inimigo, que fala assim: você realmente não vale nada. Você realmente não presta para nada. Você é um ninguém. Porque o que ele quer é a morte. Mas o que acontece com o filho mais novo? Ele lembra que tem um pai. No meio dessa situação,
do nada absoluto, o filho mais novo lembra que tem um pai. E esse pai é totalmente diferente, né, dos relacionamentos que ele tinha experimentado e que agora tinham desaparecido. É um pai que entregou tudo para ele e não cobrou nada. Não cobrou uma explicação para o rompimento. Deixou ele ir. E ele, quando lembra que ele tem um pai, a esperança de vida retorna para ele. A esperança de vida retorna para ele. Diz o texto. Eu gostaria que o Lúcio colocasse o texto aí de Lucas 15, que retrata a saída e a volta, a decisão de voltar do filho mais novo, que está ali no início dos slides, dos nossos slides. Colocasse aí para a gente dar uma lida no texto lá de Lucas 15, se for possível. Eu coloquei, você está vendo, Ciro? Não. Mais alguém está vendo, pessoal? Mas não tem problema não. Está na tela. Eu estou vendo. Ah, que ótimo. Olha só, deixa eu... Mas eu tenho ele aqui. Eu vou ler. Deixa eu só rodar aqui um pouquinho a tela. Quem sabe eu descubra. Né? Quem sabe eu descubra aqui alguma coisa daqui. Achei. Excelente. Então o filho mais moço, o mais moço deles, disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos meus bens que me cabe. E ele, o pai, lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele lugar uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. E este o mandou para os seus campos, a guardar porcos. Aí é o fim, o fundo do poço. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então ele cai em si, dizendo: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Ele lembrou do pai, ele lembrou que tinha um pai. E esse pai era alguém que dava esperança para ele, porque diferente dos relacionamentos dele, ele tinha demonstrado ser compassivo, ser misericordioso e paciente. Então ele falou: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Então, entre a morte e as vozes de morte, ele optou pela vida. Ele optou pela vida. E o que acontece? O filho mais novo, então, vai e abandona lá aquele país distante, abandona aqueles seus amigos que não eram mais amigos, abandona aqueles conhecidos que não consideravam ele nem mais um igual a eles, quase um animal, e vai para onde ele lembra que há um tipo de amor diferente. Mas essa volta para a casa do pai, não é uma volta trivial. Não é uma volta
em que as coisas acontecem de forma feliz, alegre e contente todo o tempo. Por quê? Porque o filho está encharcado, o filho mais novo está encharcado dessa lógica da troca, dessa lógica do amor condicional humano. E ele foi reprovado nessa lógica. E ele tem dúvida, será que lá meu pai também vai agir do jeito que todos agem, do jeito que eu ajo, né? que troca as coisas e eu não tenho mais troca, então o que eu receberei do meu pai? Note bem, ele sabia que era filho do pai, mas olha só como é que é o raciocínio do filho mais novo. Ele era filho, né? Mas ele chega e começa a decorar um discurso completamente alinhado com a lógica da barganha, com a lógica da troca, com a lógica que você precisa apresentar credenciais para ser amado. Então ele diz, credencial de filho eu não tenho, porque eu neguei o meu pai. Eu disse, pai, o senhor não me interessa mais. Eu me rebelei contra ele e não quis saber mais dele e fui para o país distante. Então ele diz o seguinte, eu não tenho mais a credencial de filho. Note que ele entendia que não tinha mais a credencial de filho para ser tratado por seu pai como filho. Então ele está entendendo que Deus, que o seu pai, e nós, quando passamos por situações na vida que a depressão, a angústia nos toma completamente, e o sentimento que nós somos nada como que se diz, nos oprime, nos derruba. Quando nós sentimos assim, existe a desconfiança. Será que Deus vai me aceitar? Essa voz, será que Deus vai me aceitar? É a voz de quem quer a morte, é do inimigo. É aquele que acenou que a vida seria maravilhosa se você fosse Deus de si mesmo. Mas depois que você não conseguiu ser Deus de si mesmo, nem de ninguém, e que você virou, na verdade, alguma coisa até menor do que homem, e que você se sente um nada, ele joga na sua cabeça a confiança de que você não presta, você é ruim demais, é mal, é uma pessoa tão má que nem Deus vai te aceitar. Como se Deus, note bem, como se Deus tivesse essa lógica da troca. Como se Deus tivesse essa lógica da barganha. Como se Deus amasse condicionalmente. Então, esse medo de voltar para casa, esse medo das coisas não darem certo, é um medo porque a gente carrega essa nossa experiência de que tudo é uma troca, de que tudo você só vai receber se você tiver alguma coisa que atrai o outro, algum atributo, alguma qualidade, alguma beleza, alguma inteligência, alguma coisa, algum dinheiro, que você não é dependente. E você é um nada. Então, como é que você vai encontrar um lugar para ser querido, amado nesse mundo? Em Deus você encontra. E essa voz é a voz que procura te impedir de voltar. Voltar para casa de quem ama sem pedir nada em troca. Eu vou repetir. Voltar para casa de quem ama sem pedir nada em troca. Isso é quase impossível. Você foi tão destruído pelas rejeições que você pensa, será que existe isso mesmo? Mas mesmo assim, o filho mais novo começa a trilhar o caminho. Começa a trilhar o caminho com esse amor. Quando não ia lá falar assim, pai, eu sei que o senhor não vai me aceitar como filho. Como se o pai ele tivesse
que enxergar no filho alguma coisa para amá-lo. Não é essa a lógica do Pai. Meus irmãos, o nosso grande problema de relacionamento com Deus é que nós não entendemos Deus. Não entendemos como Deus ama. Não entendemos esse jeito de Deus tratar a nós. E o caminho de volta, ele só pode ser trilhado se a gente avança nesse entendimento de quem Deus é. E não procura, e dessa vez do nosso lado, não procuramos relacionarmos com Deus nessa lógica do mundo, da troca, do amor condicional. Como se nós tivéssemos alguma coisa para oferecer a Deus que Ele precisasse, para ter o direito de requisitar, de determinar, de arguir, de arrancar dele aquilo que a gente quer. Deus não trabalha nessa lógica. O caminho de volta é um caminho de arrependimento e de perdão. Um arrependimento diferente desses arrependimentos que a gente tem aqui no mundo. E um perdão diferente também. Diferente desses perdões que nós temos aqui no mundo. É um perdão poderoso. Um arrependimento diferente. Em relação a Deus, é isso que ele vai falar. Ele fala, Pai, pequei contra o céu e contra ti. Mas essa palavra expressa, ela pode ser errada ou certa. Ela é errada quando a gente pede perdão pensando daquele jeito, quando você comete um erro. Ah, eu errei, foi mal. Foi mal. Vou tentar não fazer isso novamente. Isso aí não tem nada a ver com arrependimento dentro da casa do Pai. O arrependimento não é isso, dentro da casa do Pai. O arrependimento, na lógica do céu, na lógica da casa do Pai, ele é totalmente diferente. Ele não tem a ver com a sua força, que você não conseguiu suficiente força para cumprir alguma coisa, e aí você pede perdão e fala que da próxima vez tudo será diferente. Daqui para frente, tudo será diferente. Né? Só na música do Roberto Carlos. Né? Só na música do Roberto Carlos. Na verdade, nós não somos capazes. Nós não somos capazes de entregar a alguém perfeição para um ser perfeito. O cristianismo é a única religião do mundo que não é o finito, o imperfeito, que tenta escalar, reencarnar, com os seus esforços, com a sua disciplina de se ir para o mostreiro, de se esmurrar, de se machucar, chegar até Deus. Meu Deus, o finito nunca chega ao infinito. O imperfeito não se chega ao imperfeito. O cristianismo é único. A religião é que Deus dá a mão para o homem, levanta na sua força, não pela força dele, mas pela força de Deus. E esse é o perdão do céu. O perdão de que você não pode de si mesmo fazer as coisas certas, mas você, em humildade, coloca de Deus a sua incapacidade. Por que esse perdão é importante? Porque o reverso dele foi a rebeldia. Foi você falar que você pode ser igual a Deus, e maior até que ele, fazer o seu próprio caminho.
Então, entender que você não pode isso faz parte do perdão. Uma outra questão nesse perdão é entender quanto o pecado é destruidor. Quando você olha para uma cruz, você talvez não entenda o horror que ela representa. Era a morte mais maléfica, mais dolorida. Não era morte porque descia sangue nos cravos e a pessoa perdia sangue, não era nada disso. Era uma morte de asfixia, porque os romanos descobriram que naquela posição tem uma hora que seu pulmão não funciona mais, ele entra em colapso. Então você fica ali durante um tempo, até seu pulmão entrar em colapso. Uma espécie de coronavírus intensificado, entendeu? Sem vírus, por causa da posição em que se encontra. É uma morte horrorosa, pois foi um homem completamente inocente. Bom, amoroso, que se doava em tudo. E morreu naquela cruz, sem pecado, no meu lugar e no seu lugar, o que se chama morte vicária, morte substitutiva. Porque o pecado é uma coisa tão feia que só uma cruz e ver a pessoa mostra o horror que o pecado causa. E Jesus foi para lá para pagar o preço, porque lá em Romanos capítulo 6 fala que o salário do pecado, o resultado do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna no nosso Senhor Jesus Cristo. Então, entender o horror do pecado. Entender que o pecado não é uma coisa de foi mal, da outra vez eu consigo, mas eu não consigo, me ajuda. Esse é a lógica do arrependimento na casa do Pai. Mas tem uma outra lógica que precisa ser entendida, que é a lógica do perdão poderoso, que nós chamamos de graça. Que nós chamamos de graça. Graça é uma palavra que poderia ser traduzida pelo de você, de mim, recebermos um favor imerecido. Recebemos algo que não merece. Então você se arrepende e fala, eu não mereço. E Deus fala assim, mesmo sem merecer, eu vou te dar. É difícil entender a graça. Uma das coisas que mais me ajuda a entender a graça é a história dos 500 pontos. Eu vou contar aqui agora para você a história dos 500 pontos, que me ensina muito sobre graça. Diz que um homem chegou na porta do céu. Na porta do céu tinha uma série de cadeiras e ele sentou numa dessas cadeiras, esperando a voz dele. Lá na porta estava Pedro com um grande livro aberto. E ele sentou e ficou prestando atenção no que acontecia. E Pedro chamou uma mulher. Ah, essa mulher eu conheço. Ela passou assim na frente dele. Essa mulher é da minha igreja. Quer dizer, ela não é bem da minha igreja, porque ela quase nunca vai. Na verdade, já ouvi falar, até, diz o homem lá que estava esperando, até que ela fuma. Ela não é uma cristã verdadeira. Ela não vai. Ela aparece assim, domingo sim, domingo não, né, naqueles cultos mais importantes, e fuma. Né? Aí Pedro abre o livro, conversa com a mulher e fala para a mulher, pode entrar. Ele fica assustado. Aí vai passando pessoas, e chega uma outra pessoa que eu conheço esse homem, que ela passando assim, esse homem, ele é um fofoqueiro. Ele vai na igreja só por causa do final do culto, a porta do culto, ele ficava lá mais de 1 hora falando da vida dos irmãos, ele fofoca de todo mundo, ele não dá oferta, não dá dízimo. Né? Eu acho que ele só era cristão porque o pai dele era. Né? Aí Pedro abre lá o livro e fala para ele, pode entrar.
Aí ele ficou animado. Bom, se aquela mulher entrou, se aquele homem entrou, eu vou entrar. Aí ele fica mais otimista e se levanta da cadeira e vai lá falar com Pedro. E ele pergunta, o seu Pedro, me diga uma coisa, como é que a gente entra aí? Aí Pedro responde, é simples, está vendo esse livro aqui? Esse livro aqui tem todas as coisas que você faz na vida. E você perde pontos quando você faz coisas erradas, pecados, coisas más, e ganha pontos quando você faz as coisas boas. É assim? É assim. Ele já estava indo embora quando ele voltou. E vem cá, quantos pontos precisa para entrar? Você precisa ter pelo menos 500 pontos. 500 pontos, né? Ele volta para o lugar e fica pensando, 500 pontos, será que consegue? É muito ou pouco. Aí ele volta lá para Pedro e pergunta assim, escuta, Pedro, quantos pontos Moisés conseguiu? Moisés abriu o Mar Vermelho, né? Orou e Deus deu maná, né? Alimentou, tirou água da pedra, né? Aí Pedro responde para ele, Moisés, 500 pontos. Aí ele começa a ficar preocupado. Ele volta preocupado para a cadeira. Moisés, 500 pontos? Estou perdido. Aí chamam ele. Pedro chama ele e abre o livro lá na página dele. Ele começa a falar assim, olha aqui, ó, você evangelizou na rodoviária lá do Plano Piloto, né, durante vários domingos. Você ganhou aqui, ó, 15 pontos. Ih, rapaz, mas você, como é que você faz um negócio desse? Você ficava todo dia se envaidecendo com as pessoas, porque você tinha lido a Bíblia. E você lia, às vezes nem entendia, nem procurava entender, nem orava. Mas você ficava falando o quanto que você lia, o quanto que você sabia, o quanto que você conhecia, mas você não praticava. Você perdeu aqui 30 pontos. Mas eu vejo aqui que você também fazia vários trabalhos na igreja, né? Você participava em várias comissões, você cantava no coral, né? Você fazia muitas atividades lá na igreja. Teve uma vez até que você foi um professor de escola dominical substituto. Aí você ganhou aqui, olha, 20 pontos. Mas eu estou vendo aqui que você falava de muita coisa que você nunca cumpriu. Você falava de coisas maravilhosas, mas você mesmo não vivia do jeito que você falava. Você perdeu 40 pontos. Aquele homem foi se entristecendo, e já ia se levantando para ir embora. Quando Pedro falou assim, pode entrar. Ele assustou, como assim? Pelas minhas contas aqui já estou negativo e muito. Não, mas acontece uma coisa. Veio alguém aqui e completou os seus 500 pontos. Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré. Isso é graça. É favor imerecido. Pela conta, você não passa. Mas Jesus, na cruz, completou os seus 500 pontos. A Bíblia diz que a salvação, encontrar Jesus, é pela graça. Efésios 2, capítulo 2, versos 8 e 9, diz isso. Pela graça, sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras. Para quê? Para que ninguém se glorie. Olha só a genialidade de Deus. Falar em genialidade de Deus é uma coisa até meio esquisita, porque toda a sabedoria pertence a Ele. Mas Deus arrumou um modo de te salvar e me salvar, meu irmão, e que você não pode se orgulhar de nada que você faça.
porque nós não fizemos nada. Se falasse assim, olha, para você ser salvo, você tem que dar 3 pulinhos, a gente podia dizer, olha, Deus, eu dei os 3 pulinhos. O Senhor me deve a salvação. Mas na casa do Pai, não há troca. Até porque foi o nosso orgulho, a nossa ideia de que somos bons demais, que nos afastou de Deus. Então, Deus concebeu uma salvação que nós não temos nada para nos gloriar. É o que diz o texto. Não vem de obras, para que ninguém se orgulhe, para que ninguém se glorie, porque o orgulho, meu querido, é o pai de todos os pecados. A salvação é pela graça, esse perdão poderoso. Mas eu quero te dizer mais uma coisa, a graça não é só para a salvação. A graça é para trilhar o caminho de volta para casa. A graça é para trilhar o caminho na casa com Jesus. Porque sem a graça a gente também não vive a vida cristã. Eu acho interessante aquele texto que Paulo fala em Romanos 5, 20 e 21, sobre o poder da graça. A Bíblia, né, diz tudo na linguagem contemporânea, escrita pelo Eugene Peterson. Tem uma tradução muito especial, eu gosto muito dela. O Eugene Peterson traduziu direto do original e colocou numa linguagem contemporânea, como diz a Bíblia. E olha como é que ele escreve Romanos, capítulo 5, versos 20 e 21. Tudo que a lei contra o pecado conseguiu fazer foi produzir mais gente que desrespeitasse a lei. Mas o pecado não teve, nem tem chance de competir contra o perdão poderoso, que chamamos graça. Na disputa entre o pecado e a graça vence com facilidade. Tudo que o pecado pode fazer é nos ameaçar com a morte. Já a graça, uma vez que Deus está consertando todas as coisas por meio de Jesus, nos convida à vida. Uma vida que continua para sempre, que jamais terá fim. A graça é para a salvação, mas a graça é para a caminhada também. A graça é para a vida. Meus irmãos, a gente entra na casa de Deus pela porta da graça, mas largamos a graça na porta. E começamos a viver a vida cristã como se tudo fosse uma troca, tudo fosse um jogo de pontos para a nossa salvação, como se Deus barganhasse, né, as bênçãos dele por aquilo que você faz. Você pode fazer tudo. Aliás, só teve um homem que fez tudo, foi Jesus. E quando ele pediu alguma coisa para Deus no Getsêmani, antes da crucificação, ele não contou nada para Deus que ele fez para fazer o pedido. Ele não barganhou nada. Ele ainda falou, e terminou a oração assim, e que se não faça a minha vontade, mas a sua vontade. Muita gente religiosa acha que porque ele tem uma religião muito intensa, ele vai à igreja mais de uma vez por semana, lê a Bíblia todo ano, jejua, ora de uma forma até eloquente, ele acha que ele ganha pontos diante de Deus. Meu amado, Deus não age nessa lógica. E aí, quando acontece alguma coisa de terrível na sua vida, de desastroso, de luta, de provação, ele chega para Deus: Deus, eu li a Bíblia toda madrugada,
Eu orei, eu fui à igreja. Meu irmão, toda justiça nossa que a gente pode apresentar a Deus é trapo de imundícia. Olha a dificuldade desse filho mais novo tem que enfrentar. Ele está encharcado nessa lógica da troca. Mas essa lógica não funciona na casa do pai. E quando ele vai até o pai com aquele discurso ensaiado dele, né? Pai, pequei contra o céu, pequei contra ti. Perfeito. Se ele entendeu que o pedido de perdão significa tristeza, porque o pecado dele produziu a cruz, significa uma confissão de incapacidade, ao invés de uma lógica assim, eu cometi esse erro, mas não vou cometer de novo. Se ele ainda confia na capacidade dele, não está certo. Mas se ele entrega aquele perdão, pequei contra o céu e pequei contra ti, já não sou, né? Já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai para aí a conversa. Não deixa nem ele apresentar a credencial para ser um bom trabalhador. Já chama, vai lá e busca uma capa para o meu filho. Coloca o anel no dedo, porque esse filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Ele pode entrar. E vai entrar como filho. Não porque por aquilo que ele fez, mas por causa desse perdão poderoso chamado graça. E como é que esse caminho é percorrido? Para a gente entender a graça. Jesus entendia completamente a graça do Pai. Jesus dependia só do amor do Pai. Jesus conhecia o Pai. E Jesus falou do jeito que nós devemos ser, mostrando o seu próprio caráter no Sermão do Monte. O Sermão do Monte, ele traz todas as coisas que nós precisamos aprender de como é um cidadão da casa do Pai, do reino de Deus, um habitante da casa do Pai. E nas bem-aventuranças que introduz o sermão, em Mateus 5, e depois o sermão inteiro, no capítulo 5, 6 e 7, do livro de Mateus, as bem-aventuranças dizem que a porta de entrada é ser humilde diante de Deus. Aquela rebeldia insana, aquela rebeldia burra, né, em relação ao Pai, ela tem a contrapartida na nossa humildade. O modo de chegar na casa do Pai é com a humildade que Jesus tinha. Jesus falava o seguinte, meu querido, Filho de Deus, nem as palavras que eu vos digo, eu as digo de mim mesmo, mas o Pai que fala através de mim. Ele está falando assim, o Pai cresça e eu diminua. É assim que o apóstolo Paulo descreve Jesus. E nos chama para ter esse mesmo sentimento, essa humildade diante de Deus que Jesus tinha. Ele diz em Filipenses, capítulo 2, tende vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois subsistindo como Deus, não teve como usurpação o ser igual a Deus, porque nós usurpamos, nós falamos como Adão, nós somos de Adão, nós carregamos esse negócio de ser deuses, mas Jesus não teve como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou da sua glória, então, e se encarnou como homem, e foi fiel até a morte de cruz. Pelo que, agora, a consequência da humildade é a glória. A glória não produz humildade. O homem, quando se glorifica, ele fica menor do que é. Mas quando o homem se coloca diante de Deus, na posição de glorificar o nome de Deus, ele bota o rosto no chão e Deus o coloca sobre o monte.
Diz o texto, por isso Deus lhe deu o nome, a Jesus, o nome que é acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra, debaixo da terra. Meus amados, se nós queremos sair dessa lógica perversa do mundo que nunca vai satisfazer as carências do nosso coração, se nós queremos sair dessa lógica e voltar para a casa do Pai, o lugar do amor incondicional de Deus, se nós queremos isso, a gente precisa entender que a linguagem do Pai é a linguagem da graça, é a linguagem da aceitação, é a linguagem do favor imerecido. E percorremos isso entendendo o significado de cada uma das bem-aventuranças. Bem-aventurados aqueles que são humildes diante de Deus, os humildes de espírito. Bem-aventurados que choram pelo seu próprio pecado, que sabem que seu pecado ele produziu o horror da cruz e que ele só pode ser vencido quando a gente caminha do lado do Pai, não por força própria. Bem-aventurados os mansos, mansidão é entregar os seus direitos a Deus e não ficar com raiva quando batem no seu carro, quando a sua propriedade é estragada, quando suas coisas são roubadas, porque nada é seu, é de Deus. Não é certo roubar, não é certo bater no seu carro, mas você pode acionar o seu seguro, pode ir atrás fazer uma notificação da polícia sem ficar com raiva, sem deixar o seu coração ser tomado pela raiva, porque aquilo ali tudo você deu a Deus. Mansidão é isso, bem-aventurados os mansos, porque deles é o reino dos céus. A quarta bem-aventurança, bem-aventurado aqueles que têm fome de justiça e fome pelo reino, que têm vontade que a justiça de Deus, feita em Jesus, prevaleça. A quinta bem-aventurada, bem-aventurados misericordiosos. Em Lucas 6:26, tem um dos maiores desafios da Bíblia. Fala o seguinte, você deve ser misericordioso como o Pai. Isso aí nós vamos estudar mais quando nós estudarmos o Pai, lá pelo 7º, 8º encontro. E bem-aventurados puros de coração, porque Jesus não quer uma pureza externa, um ritualismo externo religioso. Ele quer um coração mudado, os puros de coração. A 7ª bem-aventurança, ser pacificador. Só pode ser pacificador quem encontrou paz com Deus. E, por último, são felizes aqueles que são perseguidos por causa de Jesus, porque não há outro nome que vale a pena ser perseguido e até sofrer, como todos os servos de Deus sofreram, mas que vale a pena por causa de Jesus, porque se ele sofreu, por que nós não podemos passar por lutas também? Essa é a característica do cidadão do reino. Sabe, no final desse curso do Filho Pródigo, eu vou fazer um convite para que vocês participem de um encontro do Sermão do Monte. Eu vou falar sobre isso mais para o final. Mas o Sermão do Monte, as bem-aventuranças, elas estão casadas com a parábola do Filho Pródigo. Elas falam muito uma para a outra. Como diz o Alessandro gosta de falar, elas dialogam entre si, tanto a parábola quanto o Sermão da Montanha. E esse é o jeito de ser de Jesus. É assim que se vive na casa do Pai. O filho mais novo voltou, porque ele experimentou a desilusão total com o amor condicional do mundo. Você precisa experimentar o fundo do poço da desilusão para voltar da casa do Pai? Ou você já percebe que esse mundo promete e não entrega?
A gente não precisa ir até o fundo do poço. Está na hora de voltar para casa. Nós, como disse no segundo encontro, quando eu conversava com a Tânia, a gente sai às vezes da casa do Pai, muitas vezes no mesmo dia, quando nós nos iludimos com a propaganda e com as promessas do país distante do mundo. Mas Deus está lá, o Pai está lá, para te dar o único amor que não vem acompanhado de medo. Um amor perfeito. Deus está lá para te dar o único amor que é capaz de suprir a tua carência e a minha carência. Deus está lá. Meus queridos, assim nós terminamos aqui essa parte expositiva desse quarto encontro, né? Quarto encontro. Nós estamos à metade do nosso encontro dessa viagem. O próximo que nós vamos estudar é o filho mais velho, que também tem a mesma rebeldia. Aliás, ele tem o mesmo orgulho. Ele não se traduz em rebeldia, como a rebeldia do filho mais novo, mas se traduz em justiça própria. A rebeldia e a justiça própria são as duas grandes doenças da alma, de uma alma orgulhosa, que quis ser Deus de si próprio. Aqui nós vimos a rebeldia tentando se sobreviver num país distante, num mundo condicional, tentando entregar tudo que ele pede para que o amor venha, mas encontrando, mais cedo ou mais tarde, a rejeição. E agora, depois, nós vamos ver o resultado da nossa justiça própria, do nosso orgulho por sermos perfeitos demais, o filho mais velho. Então, eu sei que algumas pessoas têm perguntas, gostaria muito que tivesse, eu não sei se alguém levantou a mão, se nós temos alguma pergunta. Eu vou voltar então a palavra. A Alessandro levantou a mão, eu vi aqui. O Marlon aí pode conduzir aí a organização desses 15 minutos finais do nosso encontro. O Alessandro levantou a mão, pode se manifestar. Pastor Ciro, muito obrigado pela exposição. Enquanto o senhor estava expondo, eu estava pensando aqui, quando o senhor contou aquela história dos 500 pontos, né? Eu entendi que não são os pontos que eu faço que me levam para a salvação, mas como são os passos para a santificação? Obrigado, Alessandro. Como eu falei, a graça ela não é só para a salvação. A graça é para a santificação. O que é a graça? Quando você entrega a sua vida a Deus e começa a caminhar ao lado de Jesus, ainda existe o velho homem. Nós vamos nos livrar dessa carne, desse velho homem, dessa raiz adâmica do nosso orgulho, completamente só quando Jesus se manifestar. Quando nós irmos ao encontro dele ou quando ele vir ao nosso encontro. Quando tivermos ele face a face, todo esse resquício adâmico de orgulho vai ser, de uma vez só, retirado. Mas nós caminhamos nesse mundo para enfraquecer esse orgulho espiritual, para enfraquecer esse egoísmo e aprender com o Pai, que é todo bênção. E é a graça de Deus, ou seja, é na caminhada Deus ser paciente conosco,
na caminhada Deus nos levantar quando nós caímos, na caminhada nós entendermos o horror do pecado e nos entristecermos por pecarmos. Essa caminhada é uma caminhada repleta de graça, da presença de Deus. A santificação só acontece num relacionamento. Nós com o Pai que ama incondicionalmente e tem carinho e compaixão por nós. Obrigado, pastor Ciro. Obrigado por esse acréscimo. Essa palavra é chave, né? Relacionamento. Isso. E mais ainda, sabe, Alessandro? Deus nos ama tanto que ele trabalha a santificação, ou seja, o nosso cumprir dos mandamentos, para o nosso bem. Os mandamentos não são para o bem de Deus. Os mandamentos são para o nosso bem. E Ele está sempre conosco, mostrando isso e fazendo com que a nossa vida seja uma vida boa. Amém. Algum outro participante quer fazer uma pergunta, manifestar o que entendeu de hoje, alguma questão que queira compartilhar? Pode ficar à vontade. Podem clicar na mãozinha, não podem abrir o microfone. Lúcio. Sim, eu abri aqui. Bom, eu queria mais agradecer pela graça dessa palavra para a gente. Eu acho que quando o irmão Alessandro perguntou do que nós temos que fazer, porque por nós mesmos nós não vamos conseguir, mas a gente tomar o rumo de volta para casa já é o passo inicial que a gente precisa. A gente sozinho não vai conseguir. A gente tem que confiar, porque do outro lado, no mundo lá, existe o acusador. Então a gente tem que se livrar disso e tem que tomar o primeiro passo e Deus vai dando a graça. E a gente vai sendo abençoado e chegando lá. Perfeito. E Deus não Ele vai completar os nossos pontos. E Deus, pois é, mas assim, sempre entendendo que nunca vamos cumprir todos os pontos, mas Deus vai fazer com que nós abençoemos outras pessoas pela santidade que Ele inspira em nós, né? Que é um caminho a ser percorrido. Deus não vai ficar fazendo trocas. Olha, agora eu vou te dar isso porque você fez aquilo. Não vai fazer, porque nós não conseguimos. Nós não conseguimos. E diante da graça dele, a gente vai ter disposição e vai ter vontade, vai querer retribuir, e aí a gente vai chegando lá. Isso, um filho que ama o Pai e quer ser parecido com ele. A santificação é isso. Um filho que ama o Pai e quer ser parecido com ele. Alguém mais quer manifestar a posição? Falar sobre o que foi dito aqui? Acho que é interessante o pastor Ciro falando sobre a volta do filho pródigo, né, do filho gastador. E realmente, vejo que lá no início ele tem assim, um pouco de medo de voltar, ele inventa um discurso, né, querendo falar, ia se oferecer não mais como filho, mas como empregado do pai, né, justamente porque a nossa tendência é essa. A gente se afasta, a gente erra, a gente quer criar cenários, desculpas, né, falas, justificativas, e quando chega de volta à casa do pai, ele não quer saber nada disso. Ele não quer nem saber de justificativa, não quer saber de nada. Ele quer saber que você entre para dentro, você tome banho, você se arrume, você volte, porque a alegria dele é você estar com ele. Então a gente tem que entender que Deus tem prazer na nossa presença, né? Deus tem prazer na nossa presença. E quer fazer uma festa.
E quer fazer uma festa, exatamente. Deus se alegra com a nossa presença. Exatamente. Olha só, é muito interessante essa questão aí que o Marlon colocou, né? Porque é Deus que nos dá a mão. É Deus que nos dá a mão. Né? E a gente não conhece a Deus, as pessoas morrem de inanição e de carência porque não conhecem a Deus. Mas não pode se conhecer a Deus pela lógica da troca. Nunca a pessoa vai conhecer a Deus pela lógica da troca, pela lógica da barganha com Deus. Deus não barganha. Então a pessoa vai ler a Bíblia, vai aprender tudo que for possível, o nome dos 12 filhos de Jacó, né, das 12 tribos de Israel, mas isso aí não vai valer de nada. O que vale é conhecer a Deus, um Deus de amor incondicional. Mas para isso você tem que despir dessa lógica da troca, que o mundo nos encharca todos os dias, e entender esse relacionamento de dar sem esperar retorno que Deus propõe. Ai, eu baguncei, foi tudo aqui. Meu celular. Ai, deve ter sido mexer no trem, viu? Mas, eu sinceramente, eu já estou muito cansada desse negócio todo de tentar acertar, meu pai do céu. Meu coração está aqui, sabe, doendo já o dia inteiro, orando e falando com Deus, eu tenho que mudar esse meu jeito. Mas aí depois é como vocês estão dizendo, que não existe questão de troca, a gente não troca, né? Deus não troca com a gente nada. Você faz certinho que eu vou te dar isso. Tá, eu sei bem que é isso. Mas também, tem o lado humano que é tão complicado. Você leva uma vida humana, aí você tem algumas coisas e fala, isso não pode, isso também não pode, nada pode. Tudo é pecado. Aí eu fico pensando, eu tenho 51 anos, vou completar 52 anos, mas ainda tenho vontade de namorar, ainda tenho vontade de fazer sexo. Aí eu falo, mas não pode, que é pecado. Mas eu também não quero casar. Aí que eu vou fazer o quê? Não, se for fazer sem casar, é pecado. E eu também não quero pecar. E eu vou ficar sem fazer nada, eu vou ficar. Eu não consigo entender isso, não consigo ficar desse jeito. Eu não sou santa. Eu não sei o que fazer, eu fico Olha com a minha só, cabeça num turbilhão. quando a gente entra na casa do Pai, a gente não faz um reducionismo. A gente aprende com o Pai a não reduzir as pessoas, porque o Pai não nos reduz. Né? O Pai não nos reduz. O Pai não nos trata com a pequenez que nós temos. A questão, hoje em dia, do sexo, é que ele é reducionista. A mulher coisifica o homem, trata o homem como objeto, e o homem, primeiro que às vezes que a mulher, primeiro historicamente, também coisifica a mulher. Parece um conjunto de seios, de pernas, de objeto para o seu prazer. Essa visão que coisifica as pessoas é uma visão que cabe muito no país distante, no mundo. Na casa do Pai, as pessoas são maiores que as coisas. Vale Pois muito. aí eu penso, se eu me casar, vai atrapalhar eu ficar buscando. Eu gosto de orar todo dia, eu gosto de louvar todo dia, eu gosto de dormir com a Bíblia do meu lado. Aí, se eu vou casar, eu vou ter que tirar a Bíblia do meu lado, eu vou ter que ficar obedecendo o marido se ele que quiser fazer, ter que combinar tudo. Eu não dou conta disso, entendeu? Ah, Eu gosto muito da sua espontaneidade, viu, Tânia? Eu gosto muito da sua espontaneidade. A verdade todas as coisas que você pergunta, você numa frase traz muitas questões. Basta numa frase várias. O bom do Pai é que ele
é capaz de responder com amor e com carinho todas elas. Pois é, eu prometo para ele todo tempo, tá bom, Deus, eu vou parar, eu paro, eu consigo ficar 3, 4 meses, daqui a pouco eu de novo. Meu Deus, só um pouquinho, Senhor, eu ainda fico falando para Deus assim, Senhor, só um pouquinho, fico pedindo licença para ele, nem está falando, ele fica pedindo para Deus. Tipo, como que você estava falando aí, gente, que você está assim, na bênção, né, depois, não, eu acho que foi uma outra live de oração que eu estava ouvindo, que o pastor falando assim, que você... sai um pouquinho, dá licença aqui um pouquinho que eu vou ali. Acho que é você mesmo, né, que do filho prático, eu vou ali no mundo um pouquinho, daqui a pouco eu volto, né? Tipo uma coisa assim. E eu faço assim, sabe? Eu falo tudo para Deus, tudo eu falo para ele, e eu falo, Deus, eu vou ali rapidinho, ainda fico pedindo ele para cuidar de mim, para eu ir lá, para eu voltar em segurança e tal. Mas eu falo assim, mas meu relacionamento com Deus é isso. Eu falo assim com ele até uma hora que ele me faça virar santa, fazer eu ser do jeito que ele quer, então, fazer eu esquecer tudo isso, sei lá, meu Deus, porque eu sozinha... Não, você não precisa virar santo, você só precisa virar igual o Pai. Você precisa amar ele tanto que você fala assim, meu Deus, eu quero aparecer contigo. Eu estava hoje falando com um amigo, né? Falando assim, que eu tô cansada desse negócio de ser morna, que eu quero ser quente, eu quero falar para a montanha, para ela passar de um lado para o outro, eu quero pôr a mão em alguém doente, e se alguém levantar, eu quero isso, eu não quero menos que isso, eu não quero essa fezinha pouca que falar assim, eu confio em Deus, se eu preciso do Senhor, louva isso e aquilo, eu vejo Deus fazendo coisas na minha vida, coisas lindas, Deus guardando a mim, os meus filhos, os meus netos, mas eu não sou essa coisa, não tem essa fé, não tem ninguém nesse mundo. Eu falo, cadê o povo desse mundo? Com essa fé que o Senhor disse que faria coisas maiores que ele, que levantariam pessoas doentes, tanta gente doente. Aí você chega numa igreja, um monte de gente doente na igreja, e não tem ninguém ali orando para poder curar essas pessoas, né? Porque eu acredito muito no poder da cura e de oração. Mas eu não... Pois é, Tânia. Parece que tem outra pessoa que está com a mão levantada, mas arrematando, então, essa última questão, o Senhor não cura tanto hoje, não faz tanto milagre, porque as pessoas são muito vaidosas. O Senhor, a glória de Deus, quando o homem quer puxar a glória para ele, Deus sabe que isso vai ser prejudicial para o homem. Tem muito pouco milagre porque não existe a noção de que a glória é de Deus. Até porque os homens veneram muito quem é usado pelo poder de Deus. E essas pessoas que são usadas não conseguem trabalhar, que elas são vasos, que elas receberam de graça devem dar. Parece que foi a Priscila que levantou a mão, né, Priscila? Oi, pastor, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Priscila. Foi eu sim que levantei a mãozinha. Enquanto o Marlon estava falando enfim, o senhor também estava falando, eu me lembrei de algo mundano, de uma música mundana, porém, que toda vez que eu a escuto, eu escuto como uma oração, na verdade. É uma música, não sei se foi composta pela Elis Regina, acredito que não, mas o nome da música é Se Eu Quiser Falar com Deus. Eu não sei se... Né, eu acho que... Bom, eu ouvi muito Gilberto Gil cantar essa música, né? Essa música, para mim, é lindíssima. A forma como a pessoa ali, no caso, né, se apresenta e diz e fala, se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós, tenho que estar de mãos vazias, tenho que desdar os nós. Eu não vou cantar a música, mas tem muita coisa ali que eu vejo, assim, uma entrega e uma humildade, como o senhor falou, né? E eu vejo essa música, apesar de mundana, como uma oração, assim. Então, eu só queria trazer isso a vocês todos,
se tiverem talvez a oportunidade de escutar, talvez seja uma coisa do mundo que deu certo. Se você ler o Salmo 15 e o Salmo 24, você vai ver Davi falando essas coisas, né? Eu vou passar assim como alguém disse assim que você viu aquela música linda do Renato Russo sobre ainda que eu não fale a língua dos anjos, Sim. Amor, né? Uhum. Na verdade, ele não pagou direito autoral porque Paulo já foi embora há muito tempo, né? Mas aquilo ali não foi Renato Russo. Exato. Então, muita coisa é cantada que está na palavra de Deus. E a palavra de Deus é maravilhosa. Amém. Amém. Eu vou retornar para o pastor Marlon aqui, né? Acho que a gente atingiu o nosso... É isso mesmo. A gente passou do tempo hoje, né, Marlon? Isso. Gilberto Gil. Excelente compositor, né? Se eu quiser falar com Deus. Também autor de Andar com Fé. Uma música um pouco mais controversa, mas eu também gosto dela. Andar com Fé. Então vamos andar com fé, né? Com fé e com confiança em Deus. Quero agradecer a todos que participaram hoje, todos que contribuíram de alguma forma, que falaram, se expressaram. Isso é muito importante, né? Para a gente ter essa comunhão. Convidar a todos, então, quando receberem o YouTube, né, o link, possam ver de novo, revejam, encaminhem para as pessoas que vocês entendem que essa mensagem vai tocá-las, né? É uma mensagem que as pessoas precisam ouvir muito. A gente ainda trabalha com Deus muito na barganha, né? É uma cultura nossa entranhada na sociedade, né? Fazer para receber, e Deus não trabalha assim, tá? Então, vamos fazer uma breve oração, agradecendo a Deus, e já nos despedimos para voltarmos aí para os nossos afazeres. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por esse momento, te agradecemos por esse encontro, te agradecemos, Pai, pela vida do pastor Ciro, que se dispôs a preparar todo esse material, trazer, Senhor, a tua mensagem, abençoa ele, sua família, abençoa todos nós, todos os familiares aqui presentes, Senhor, nesse encontro, aqueles que puderem ficar um pouco, aqueles que puderem ficar até o final, aqueles, Senhor Deus, que não puderam comparecer hoje, Senhor, esteja abençoando, e que ao receberem, Senhor Deus, essa mensagem, possa falar aos corações, possa levar, Senhor Deus, conversão. Te agradecemos, Pai, porque não há lugar melhor para estar do que na sua casa, no seu colo, no seu abraço. Nós te agradecemos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite a todos, a todas. Deus os abençoe. E boa noite. Bons sonhos a todos aí. Boa noite, bom descanso a todos. Bom descanso. Muito obrigado. A todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Deus Tchau. abençoe todos nós. Amém. Deus abençoe todos nós. Grande abraço. Amém. Até mais. Obrigada. Boa noite. Boa noite.